os pecados sexuais têm dominado os homens, têm escravizado os homens. Então, se você estiver vivendo neste mundo, na prática do pecado sexual ilícito, se arrependa hoje. Então, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Amém, glória a Deus. Até que então devemos ter uma coisa em mente: a vontade de Deus é boa, a nossa vontade é má, porque nós somos pecadores, filhos de Adão e Eva, nossos pais. Então, a nossa mente nos manda, nos ordena que nós façamos a nossa vontade. Mas lembrando que nós somos pecadores se nós continuarmos a fazer a nossa vontade aqui na terra, todos nós iremos para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então você deve escutar, aceitar, acatar e aplicar continuamente a palavra de Deus em sua vida. Por quê? Porque a vontade de Deus para conosco, ela é boa, perfeita, santa e agradável. Amém? A vontade de Deus nos mantém em comunhão com Ele, conexão com Ele, unido com Ele, em felicidade juntamente com Ele. Então, nós não devemos fazer a nossa vontade. Não, a vontade de Deus deve prevalecer em nossa vida. Amém? Então, a vontade dele é essa, que nós vivamos juntamente com ele. Amém? Então, o termo grego aqui para fornicação é porneia. E porneia é qualquer sexual ilícita proibida por Deus. Dentre elas, podemos destacar o adultério, relação extraconjugal fora do casamento, prostituição, a venda do corpo por prazeres sexuais em troca de benefícios financeiros. Pornografia é a pessoa consumir, contemplar conteúdos pornográficos, ou seja, indecentes, vulgares e obscenos. Lesbianismo, mulher com mulher, é pecado. Homem com homem, homossexualismo, é pecado. Pedofilia, homens adultos, pessoas velhas, ter e manter relação sexual com criança, é pecado. Estupro, ter uma relação sexual forçada, sem a vontade da pessoa, contra a vontade da pessoa, pecado. Então, o sexo forçado não pode, é pecado, é estupro. O sexo deve ser, ambos devem ter a vontade de ter e manter uma relação sexual. Lembrando que somente pessoas casadas pelo vínculo do casamento podem ter e manter uma relação sexual santa, pura e perfeita diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Então hoje é noite, é dia, é hora de você se libertar dos pecados sexuais. A palavra pecado no grego é hamartia. Isso significa é o alvo, está errado,
Em outras palavras, a pessoa que está na prática do pecado em sua vida está tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas e seguindo caminhos errados em sua vida. Por quê? Porque o diabo Satanás, ele odeia você. Ele usa coisas do mundo, pessoas que não têm Deus ainda, para enganar você, para destruir você. Porque a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Diabo Satanás, ou seja, o diabo Satanás, ele tem legalidade para atuar em sua vida por meio do pecado. Então, o que faz com que você venha estar longe de Deus, afastado de Deus, distante de Deus? Pecado. Cuide de diabo Satanás, implantei sua vida. Então, o diabo, ele usa homens casados, mulheres casadas, pessoas contaminadas com doenças sexualmente transmissíveis para destruir você. Então você não pode compartilhar em sua vida uma pessoa que já é comprometida, que já tem um relacionamento. O sexo não é pecado, mas ele é permitido por Deus somente pelo vínculo do casamento. Porque o primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, do Pentateuco, chamado Gênesis, capítulo 2, versículo 24, Deus diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Ou seja, não é se fundir, se tornar uma pessoa só. Não, ali está falando de propósito, desejo, sentimentos e a vontade de Deus para ambos. Então, tanto o homem como a mulher, ao se casarem, devem sentir amor um pelo outro. Então, o amor não deve ser forçado, não. O amor é voluntário. Olha, por exemplo, o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas deve ter eterna. Amém? Glória a Deus. O amor de Deus foi voluntário, porque Deus se dispôs do seu Filho para conosco. Ele deu o seu Filho para nos resgatar do pecado, para que nós não venhamos ir para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então, da mesma forma, em somente esse entendimento, você deve ter que o sexo é o prazer dado por Deus para o homem e mulher pelo casamento, para que eles venham ter esse prazer, venham se alegrar mediante o prazer sexual. Então, fora casamento, matrimônio, sexo, pecado, pecado. Então hoje você deixe essa prática pecaminosa qual você está cometendo em sua vida. Se você estiver no adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia e estupro, são relações sexuais ilícitas proibidas por Deus. Sai dela hoje. Ou quando essa carcaça vier morrer, que é bobal, a sua alma, fisicamente o seu eu,
existência, consciência da sua pessoa, a sua identidade, você, mente, física e alma, irá para o inferno, para o Hades, para o tormento e o sofrimento eterno. Então se arrependa hoje. Deus está falando, Deus está alertando. Porém você, por sua livre e espontânea vontade, está rejeitando, recusando, não querendo aceitar a sua misericórdia, a sua graça e o seu grande amor para conosco, que está em seu Filho, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então se liberte hoje, não é brincadeira. Deus diz para nós, para santificar, ser santo, ou seja, ser separado, diferente, distinto, viver uma vida pura, limpa, santa, agradável diante de Deus, sem contaminação, sem sujeira, sem imundícia. Então, relação sexual fora do matrimônio, do casamento, é imundícia, sujeira, é pecado diante de Deus, é porneia, é fornicação. Se liberte hoje. Então, teve uma pessoa na palavra de Deus, na Bíblia, teve vários, mas vamos falar dele, que cometeu esse ato pecaminoso da porneia em sua vida e pagou alto preço. O nome dessa pessoa era o rei Davi, o segundo rei de Israel, ungido de Deus. Davi, o rei Davi, estava em seu palácio. E na casa vizinha havia uma mulher nua se banhando, tomando banho. A princípio, Davi se atentou para a beleza, para a nudez daquela mulher. Então, a princípio, Davi cometeu pornografia, porque ele contemplou a nudez daquela mulher e desejou ela em seu coração. É pornografia. Ele contemplou, desejou e começou com a mulher em seu coração. Porém, Davi não se conteve apenas com a nudez daquela mulher, ou seja, com a pornografia. Não. Davi, o rei Davi, pediu que trouxesse essa mulher para o seu palácio. E ali Davi cometeu adultério com ela, ou seja, ele teve e manteve uma relação sexual ilícita, proibida por Deus com aquela mulher, porque tanto o rei Davi como a mulher chamada Batseba eram casados. Então Davi pecou, pecados sexuais, e Davi pagou um alto preço, porque o rei Davi escondeu dos homens. Porém, nós temos um Deus que tem um atributo que é somente dele, a onisciência, ou seja, ele sabe que se passa somente psique e alma, em seu coração e espírito. Então não adianta esconder. Então Davi pagou alto preço, porque o próprio Deus enviou o profeta Natan para corrigir Davi, para desferir a sua justiça contra o rei Davi. Então Davi pagou alto preço. Vários filhos morreram, uma filha estuprada, e o filho do adultério não nasceu, morreu. Então, se você estiver na prática do pecado sexual, sua vida, olha para o rei Davi, não queira pagar um preço. E se você vier morrer na prática do pecado sexual em sua vida, quando essa carcaça morrer, você, mente fiscal, irá para o inferno, para o Hades, para o tormento, sofrimento eterno. Então se arrependa hoje. Talvez você me pergunte, bom, por que as suas palavras são duras? A princípio, não são minhas, são de Deus. Eu sou apenas servo, escravo, um instrumento na mão de Deus. Quem me usa é o Espírito Santo de Deus. Eu sou um pecador, sou falho, eu sou apenas servo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então você deve acatar, escutar
e a obedecer e aplicar a palavra de Deus em sua vida. Porque a palavra de Deus nos mantém libertos, nos mantém em comunhão com Deus. Porque o Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do pecado, da morte, do inferno eterno, do Hades. Então a palavra de Deus é para libertar você. A palavra de Deus é misericórdia para conosco. Mas os homens não querem, os homens estão cegos para Deus, os homens estão vivendo como animais irracionais no mundo. Não querem pensar nas consequências ao qual o seu pecado irá trazer para eles. Então tudo que nós façamos neste mundo terá consequências. Na vida do rei Davi não foi diferente. Davi plantou e ele colheu. Então para você não será diferente. Então pecados sexuais são errados diante de Deus. Então a palavra pecado é errar. Então sai do seu erro. Deixe esse homem que não é seu esposo, essa mulher que não é seu esposo. Sexo é somente pelo vínculo do casamento. Tanto o homem como a mulher podem ter e manter uma relação sexual lícita, permitida por Deus. Amém? Então, não é brincadeira. Sansão, o rei Salomão se envolveram com várias mulheres e pagaram um preço. Então, se você está tendo e mantendo relações sexuais fora do seu casamento, se arrependa hoje, antes que seja tarde demais. Porque se você morrer no próprio ato do pecado sexual, a sua alma irá para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então se arrependa hoje. Tem pessoas que estão indo para motéis trair as suas esposas, os seus esposos, cometer atos sexuais pecaminosos diante de Deus. Mas se eles vierem a morrer nessa prática, não terão salvação, e sim condenação eterna para somente calma. Por quê? Porque a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, Espírito Santo de Deus. Quando se fala em carne, é a vontade do homem. Carne é a nossa vontade. Se você viver em sua vontade e morrer em sua vontade, você irá para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Mas se você se esforçar e deixar o Espírito Santo habitar em você, morar em você, fazer a vontade dele em sua vida, você seguir o caminho de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador, a sua alma que não terá condenação, e sim salvação, porque em Jesus Cristo nós temos perdão de Deus Pai, a libertação de Deus Pai e a salvação de Deus Pai, que é seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém? Então, se arrependa hoje dos seus pecados sexuais e venha para Jesus. Amém? Glória a Deus.